Graça e paz, guerreiros, série Descortinando o Adventismo, volume 2, vídeo 8, os argumentos da Igreja Adventista em favor da guarda do sábado. Veja bem, como é que vai funcionar esse vídeo aqui. Da mesma maneira que a gente fez naquele outro vídeo ali, que teve duas partes, a gente vai fazer igual nesse vídeo. Parte 1 hoje, parte 2 daqui a 3 dias. E obviamente o que a gente vai falar é sobre os argumentos da Igreja Adventista para que você guarde o sábado, tá? Então assim, o que acontece? Muitos adventistas vão falar: essa série aí, esse livro, o cara só mostra o que interessa para ele, mas não mostra os nossos argumentos. Ok, então tá bom. Eu, como um ex-adventista, quarta geração, mais de 25 anos dentro da igreja, sei muito bem dos argumentos da Igreja Adventista em favor da guarda do sábado, e hoje eu vou iniciar aqui essa proposta do nosso amigo de trazer o contraditório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esses argumentos, sim, que a Igreja Adventista usa para tentar convencer os mais leigos, né, os mais desavisados, e a gente vai mostrar não só os argumentos, mas a gente vai mostrar o porquê que os argumentos deles estão errados. Então, assim, a gente vai desarmar completamente qualquer tentativa de querer enganar as pessoas, né, por parte dessa igreja aí. Antes de a gente começar, sempre, como sempre, recadinhos rápidos para você que adquire o livro Descortinando Adventismo volume 2, vai até o site descortinandoadventismo.com, dê uma olhada lá. Você pode comprar o volume 1, o volume 2 e pode entrar na loja e comprar umas camisetas bem bacanas também. Vá também na Amazon se você quiser, lá tem a venda o volume 1, provavelmente o volume 2 vai estar à venda em breve, se já não tiver agora. E adquira esse livro por lá se você quiser, enfim. Tem também a versão e-book, tem gente que gosta, né, da versão eletrônica ali. Pode também adquirir ali na Amazon. Beleza? Hoje nós temos a nossa promoção, mas como sempre também. No Instagram e no YouTube. No Instagram, como é que vai funcionar? Hoje a hashtag é Eis-me aqui. Eis-me aqui, tudo junto. Eis-me aqui. Jogo da velha, eis-me aqui. Comenta lá. Da mesma maneira que eu falei, você pode comentar até no máximo 5 vezes. Joga essa hashtag. Se quiser jogar algum outro comentário, pode, também não tem problema. Depois da hashtag você comenta o que você quiser, tá? Mas tem que ter essa hashtag Eis-me aqui, beleza? Aí eu vou, se não chegar 100 comentários, eu não vou sortear, tá? Você tem que comentar, obviamente, no post do Instagram do vídeo de hoje, vídeo 8, né? E eu vou escolher aleatoriamente, meus filhos vão escolher, na verdade, e eu vou postar nos stories os números que eles escolheram ali, de 1 a, seja lá qual for o último número, né, do último comentário ali. Vai durar 3 dias, como sempre, até o lançamento do próximo vídeo, tá? Nesses 3 dias aí tem que chegar até 100 comentários, senão não vou sortear nada. No YouTube, mesma coisa de sempre, 2 comentários, os melhores comentários vão ganhar. Então no Instagram, 2 comentários, aleatoriamente. No YouTube, os melhores comentários vão ganhar. Não tem número mínimo de comentários ali. Mas deixe seu comentário no vídeo também, que ajuda a divulgar. Tá bom? Mais um recadinho rápido, vá até a Amazon, você que já comprou o volume 1, e deixa um review para nós lá, uma resenha que vai ser bem bacana. Eu vi muita gente elogiando o livro, mas pouca gente fazendo uma avaliação. Então deixa uma avaliação lá, ajuda a divulgar o livro com certeza. Beleza, gente? É isso, então acho que eu falei tudo, né? Bata uma fotinho também e joga nos teus stories, ou do livro, ou de você assistindo o vídeo. Isso vale para qualquer tempo. Tá? E eu vou repostar você ali no meu Instagram. Meu Instagram está aí na tela, @GleisonPércio. Me siga lá e comente se você quiser participar da promoção, tá bom? Beleza, gente. É isso então. Vamos até agora ao vídeo 8. Vamos iniciar agora os argumentos da Igreja Adventista em favor da guarda do sábado. Hoje a gente vai desmontar muita coisa aqui. Tem uns versos que são utilizados ali pelos adventistas que realmente pegam as pessoas, tá? Pegam mesmo. Então, assim, se o cara não estiver preparado, você que tem aquele amigo chato
né, da escola, ou da faculdade, ou do trabalho, que é adventista e tenta te convencer para que você guarde o sábado, ele te pega nos negocinhos, não pega? Então agora você vai pegar ele. O objetivo aqui, obviamente, não é ficar arranjando confusão com os teus amigos nem nada disso, mas é mostrar a verdade para ele, para que ele também seja liberto, tá bom? E também que pare de te encher o saco, né? Então, assim, ó, que nem outro dia um cara, tipo assim, a galera meio que, o pessoal descobre meu WhatsApp e me manda mensagem, mas a maioria são pessoas do bem, que, né, compraram um livro e querem, enfim, dar alguma palavra de apoio ali e tudo mais, elogiar o trabalho. Tá tudo ótimo, eu tento responder todo mundo, beleza. Agora, de vez em quando aparecem os adventistas lá, tá? E assim, sinceramente, se eu fosse debater com todo mundo que vem falar comigo, no YouTube, por e-mail, por mensagem no Instagram, pelo WhatsApp, não tem como, tá? É muita gente que tá, né, maluca, tá? Então, assim, não tem como debater com todo esse povo. Então, a gente debate, eu quero debater sim com mais pessoas, já fiz alguns debates, alguns deles estão aí no YouTube para vocês verem, tá? E vou debater com outras pessoas, mas tem que ser pessoas no mínimo de preparo, porque senão você coloca, é a mesma coisa que você colocar Martinho Lutero para debater com Tiririca, não tem como, o cara não sabe de nada da Bíblia. Então, assim, não sabe, realmente não sabe. E eu entendo o porquê que tem muito adventista que não tem a menor noção do que está falando. É o papagaio, ele está repetindo ali o que ele vê no Novo Tempo, o que ele escuta na igreja, e tá tudo bem. Tipo assim, coitado, né? O cara vai fazer o quê? Ele acredita naquilo. Ele acredita naquilo e ele repete aquilo, tá? Ou então ele vai no blog lá, do Leandro Quadros, sei lá da onde, lá do Novo Tempo, e fica lendo aquelas coisinhas lá e repetindo. É de dar dó, assim, sinceramente. É muito fraco, sabe? Por quê? Porque esse pessoal acha que sabe alguma coisa, mas eles não entendem, não entenderam ainda o evangelho simples da graça de Jesus, sabe? Enquanto eles não entenderem, eles vão ter esse problema aí. E assim, é claro, imagine se os próprios pioneiros da igreja não tinham nenhuma base teológica e inventaram as doutrinas, como o caso de Joseph Bates, Guilherme Miller, Guilherme Miller, não é adventista, tá bom, foi ele que começou o movimento, você já sabe. O próprio James White, Ellen White, o Samuel Snow, todo esse povo, nenhum deles tinha nenhum preparo, sabe? E eles que, o R.L. Crozier, Hiram Edson, esses caras eram tudo, e foram eles que criaram, né, a grande maioria, praticamente todas as doutrinas da igreja adventista, sem nenhuma base teológica. E então, o que eu posso esperar da maioria dos adventistas? Eles vão seguir a mesma linha, mesmo sem saber, porque é algo que está ali dentro da igreja. Então, assim, existem teólogos bons na igreja adventista? Até existem os caras que estudam, né, bastante e tal, até são bem respeitados dentro da igreja. Agora, fora da igreja, não são respeitados, tá? Não mesmo. Por quê? Porque não faz sentido a teologia dos caras. Não faz. O cara pode ser doutor, pós-doutor, não importa. Não importa. Eu não me impressiono com isso, tá? Não me impressiono. O cara tem um doutorado no erro. E aí, o que adianta? Né? É a mesma coisa que doutorado na maçonaria, no satanismo. Tá? Nada a ver. Você não adianta você ter esse tipo de estudo aí que pra mim não me impressiona. O cara tem que saber entender a Bíblia, tá? E ele também tem que ter, obviamente, um relacionamento com Deus para que Deus também traga entendimento, traga revelações da palavra, né? Bom, vamos já cair pro nosso assunto aqui, porque o povo já deve estar... Ih, olha lá o Gleison enrolando. Não, que eu queria falar essas coisinhas para vocês aí, mas vamos começar agora, tá? Então veja bem, gente. Aliás, se você quer avançar, né, nos vídeos, quer pular os recados, essa parte inicial, joga para frente uns 5, 10 minutos que já aí vai começar o conteúdo do vídeo em si. Beleza? Bom, então vamos ver se esses argumentos que são utilizados pela igreja adventista, eles de fato
fazem sentido biblicamente, né? Ou se existem erros de interpretação ali profundas na linha de raciocínio da Igreja Adventista. Então, qual que é o argumento número 1, que é o argumento mais usado por eles e que é o argumento mais forte deles, né? Para quem não conhece a palavra, não tem nenhuma base, o cara usa esse argumento, ele realmente vai ficar, opa, não sabe o que dizer, tá? Então, qual é esse argumento? Olha lá. Veja aí na sua tela. O sábado está nos 10 mandamentos. Se não precisamos guardá-lo, por que guardar os outros 9? É aquela velha história do eu vou matar, eu vou roubar, então pode roubar, pode matar. Enfim, a gente já falou que esse é um argumento, na verdade, bem infantil, se você, né, for se aprofundar, porque, né, enfim, você tem que amar o teu próximo, então você não vai fazer essas coisas. Mas a gente vai entrar mais a fundo, né, na resposta desses argumentos ali, por o adventista que utiliza esse argumento como base, até mesmo para que ele guarde, né, o sábado. Tá. Então, assim, se os 10 mandamentos foram dados no Sinai por Deus, escritos pelo dedo de Deus, em pedra, quem somos nós para apagarmos algo que o próprio Deus escreveu em pedra com o dedo dele, né? Então, como que a gente responde isso? A maneira que a gente responde isso essa pergunta é com uma outra pergunta, com outras perguntas, mas também respostas. Vocês já vão entender. Jesus sempre fazia isso direto. Você pode pegar nos evangelhos ali. Jesus fazia isso direto. As pessoas tentavam pegar ele lá, fazer umas pegadinhas com ele, com umas perguntas malandras. E como que ele respondia? Ele respondia com uma outra pergunta. Então a gente vai fazer isso. A gente vai responder com outras perguntas, mas a gente vai responder essas perguntas que a gente está fazendo, tá? Aí a coisa vai ficar clara como a luz do sol do meio-dia para você, tá? Então, quando alguém vier com essa gracinha aqui, esse argumento, o que você vai fazer, irmão? Você vai fazer o seguinte: você vai perguntar pro cara o seguinte. Você vai fazer um conjunto de perguntas para ele. A primeira pergunta é: quais foram as partes envolvidas na antiga aliança? Ah, mas o sábado está nos 10 mandamentos. Se eu não guardar, eu posso fazer tudo mais, então roubar, matar. Aí você vai falar: pera aí, amigo, quais eram as partes da aliança antiga, da antiga aliança? Quem que fazia parte ali da antiga aliança? Tá? Aí o cara vai, ele já vai, opa, como assim? Não, você não sabe? Eu te respondo. Quais eram as partes? Deus e o povo de Israel. Somente. Ninguém mais fazia parte dessa aliança. Era Deus e o povo de Israel somente. Ah, mas onde está na Bíblia? Onde está na Briba? Onde está na Briba? Está na Briba, sim, senhor. Vamos ver? Olha lá. Pega lá. No livro tem muitos textos, muitos versos, tá? Que eu trago, corroborando tudo. Aqui eu vou trazer 5 textos base para cada pergunta que a gente está fazendo. Isso aqui já vai ser suficiente para você ver, né? Que é de fato o que eu estou falando, mas tem mais no livro, tá? Olha lá. Êxodo 31:13. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Êxodo 31:13. Olha lá. Êxodo 31:16-17. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Você é israelita? Você é descendente de judeu? Não. Então, isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Meu Deus do céu! Quão mais claro a gente tem que deixar esse negócio aqui? Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Vamos ver mais umas aqui? Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que aqui hoje estamos vivos.
São esses os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Mais um só? Mais um, tá? Olha lá. Assim diz o Senhor Deus de Israel: fiz uma aliança com seus antepassados quando os tirei do Egito, da terra da escravidão. Ele tirou o adventista do Egito, da terra da escravidão? Não. Ele tirou o batista? Não. Ele tirou o assembleiano? Não. Ele tirou o moabita? Não. Ele tirou o árabe? Não. Ele tirou o japonês? Não. Ele tirou o budista? Não. Quem que ele tirou, gente? Ele tirou o povo de Israel do Egito, da terra da escravidão. Foi com esse povo que ele fez uma aliança, a velha aliança entre Israel e Deus somente. Tá bom? Ok. Segunda pergunta que você vai fazer pro cara. Entendeu agora? Viu como tá na Bíblia? Viu como tá na Briba? Tá na Briba, né? Então agora vamos para a segunda pergunta. Tem mais? Tem sim, senhor. Olha lá. Você vai perguntar para ele o seguinte: quais eram as leis da antiga aliança, amigo? Quais eram as leis da antiga aliança? Você está entendendo onde que a gente quer chegar, né? A gente está montando uma estrutura aqui para deixar claro para o cara por que o sábado está nos 10 mandamentos, mas não precisa ser guardado pelo cristão gentil. Então, primeiro você vai identificar as partes da aliança. Depois você vai identificar as leis da antiga aliança. Quais eram as leis da antiga aliança? Vamos ver a resposta? Todas as 613 leis da Torá, incluindo os 10 mandamentos, que eram apenas um resumo de toda a lei. 6 mais 1 mais 3 igual a 10. Tem até um simbolismo em cima disso, a gente já explicou. Ok, mas aonde que está na Bíblia? Está na Briba. Vamos ver? Olha lá. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Olha lá o livro da aliança, Êxodo 24:7. Outro verso. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 10 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo Deus de Deus. As tábuas de pedra, os 10 mandamentos, eram as tábuas da aliança. Então, os 10 mandamentos faziam parte da antiga aliança, dentro das 613 leis da Torá, porque o livro da aliança para o povo era o livro que continha 603 leis. Tá? Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Tá vendo? Os 10 mandamentos são as palavras da aliança. Olha lá. Esse verso aqui é bem interessante. Esse próximo verso vai mostrar que como, a gente já falou sobre ele, mas vai mostrar como aquele povo ele era justificado pela lei. Olha lá. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça, justificados pela lei. Deuteronômio 6, 24 e 25. Tá? E para finalizar, olha lá. Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. Tá? Tem muito mais no livro, tá? Mas assim, fico com essa aqui, senão vai ficar muito longo. Tá? Vamos só mais um, olha lá. Que está no Novo Testamento agora. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Ok? No livro da lei. Então o livro da lei fazia parte da antiga aliança, que era, como você já sabe, todas as 613 leis da Torá, incluindo o sábado, incluindo os 10 mandamentos. Bom, quais eram os sinais então da antiga aliança? O sinal inicial e o sinal contínuo. Qual era, gente? Resposta:
Você já sabe, você que está acompanhando isso, você já sabe. O sinal iniciático, né? O sinal inicial era a circuncisão, você só entrava na aliança com Deus ali, através do povo de Israel, se você fosse circuncidado. Porque eles eram descendentes de Abraão, então eles tinham que ser circuncidados. E o sábado era o sinal contínuo, tá? Olha lá, vamos ler os textos básicos, mais 5. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Tá? Viu que está falando dos seus descendentes. O povo de Israel era descendente de Abraão, por isso, obviamente, né, filho de Isaac. Então, assim, descendente de Abraão ali. Então eles tinham que ser circuncidados, tá? Ó, diga aos israelitas que guardem os meus sábados, e isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então o sábado era o outro sinal. Os israelitas terão que guardar o sábado, ele e os seus descendentes. A gente já leu, né? Como uma aliança perpétua, será sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Olha lá, também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, Senhor, fiz deles um povo santo. Os adventistas usam isso daí para querer convencer o cristão gentil, cara. Então ele está falando com quem ali? Está falando de quem? Do povo de Israel. Ai, meu Deus. É um negócio, sério, é risível, assim, um negócio, né, infantil demais. Eu disse aos filhos deles no deserto, não sigam as normas de seus pais, nem obedeçam às leis deles, nem se contaminem com seus ídolos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Ajam conforme os meus decretos e tenham cuidado de guardar as minhas leis. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor teu Deus. Você viu o começo? Eu disse aos filhos deles no deserto. É o que ele está falando com os filhos do povo de Israel, que são os israelitas, tá? Gente, as leis da antiga aliança eram só para esse povo, e eram essas. E esses eram os sinais: sábado e a circuncisão, tá? Aí, ok, agora você já estabeleceu, né? Tá claro, amigo, que isso era para a antiga aliança? Quais eram as partes, as leis, os sinais? Sim. E aí, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Então agora a gente vai fazer mais outras 3 perguntas e vai responder elas. Ah, é? Como assim? Sim, agora a gente vai fazer as mesmas perguntas para nova aliança. Tá? Aí a coisa vai ficar claríssima, cristalina. Amigo, quais são as partes envolvidas na antiga aliança? Você sabe responder? Calma, te ajudo. Vamos lá. Deus Pai e Deus Filho. Essas são as partes da nova aliança. Nós agora entramos debaixo do que Cristo fez na cruz. Por isso que Deus Pai fez aliança com ele, porque ele não queria mais entrar com nenhuma aliança com ninguém que não fosse cumprir. Então ele, vou fazer com meu filho porque sei que ele vai cumprir. E fez, e agora a gente entra debaixo daquilo que Cristo fez, e por isso nós somos salvos pela graça de Deus e justificados pela fé que a gente tem naquilo que ele fez. Beleza? Mas a aliança foi feita entre Deus Pai e Deus Filho. Agora, lembre-se, não é mais somente com Israel, mas com todas as nações do mundo. Todo o povo, todas as nações podem agora se colocar dentro dessa aliança, tá? É só terem fé em Cristo, né? Tem que crer em Jesus, a morte, vida e ressurreição dele, tá? E pela fé eles vão ser justificados, né, pelo sacrifício que já foi feito por ele na cruz, e assim são aceitos pelo Pai como fazendo parte da aliança junto com Jesus. Vamos ver os textos? Olha lá, Isaías, que é profeta messiânico, já tinha profetizado a respeito de Cristo. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, o servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes verão e se curvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei, eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. Isaías 49, 7 e 8. Olha lá, Hebreus 8, 6, 7. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseado em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita,
não seria necessário procurar lugar para outra. Olha lá. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Hebreus 10, 7. E, olha lá, por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Hebreus 9,15. Tá? Olha lá, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito a minha vontade, mas a tua. Ele sempre fazia a vontade do Pai. Tá? Para finalizar, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 1, 3, 4. Tá? Então, essa aliança foi feita entre Cristo e Deus Pai. Tá na briba, viu? Tá na briba. Olha lá. Pergunta 2. Quais são as leis da nova aliança? As leis da antiga aliança eram as 613 leis da Torá. Mas e as leis da nova aliança, Gleison? O sábado não faz parte? É? Sim. Onde que estão essas leis aí? Já vou te dizer. Olha lá. As leis da nova aliança são as leis de Cristo, que é a lei do amor. Amarmos uns aos outros como Jesus nos amou, e nós precisamos também crer nele, vida e morte e ressurreição. O equivalente aos 10 mandamentos agora se resume em amar ao próximo como a si mesmo, e como Jesus nos amou. E o equivalente ao livro da lei, se lembra as demais 603 leis da Torá? Agora ele se encontra espalhado nos evangelhos e nas epístolas do Novo Testamento. Tá? Olha lá os textos base para isso. Tá na briba. Novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Olha lá. Ok, quais são os mandamentos então? Vamos ver. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Olha lá. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Meu Deus do céu, gente. Tem que ser mais claro do que Jesus está falando, saindo da boca dele. Este é o meu mandamento. Qual é a dificuldade? Meu Deus, que lavagem cerebral que fazem essas pessoas. Olha lá. Esse é o seu mandamento, que agora João está falando na carta ali dele. Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Lá. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. O que acontece, gente? Só um parênteses. Quem ama a Deus tem que amar seu irmão. Por quê? Você diz que ama a Deus? Sim. Ok, porque na verdade tem amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Ok, mas como que você ama a Deus? Já parou para pensar? Você não consegue ver Ele. Você não consegue fazer nada, teoricamente, por Ele. Então como que você ama a Deus? Amando o teu próximo, amando o seu irmão. É assim que você consegue mostrar que você ama a Deus, amando o seu irmão. Tá? O próprio João explica isso, olha lá. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Vocês estão entendendo? Agora vem Ellen White e diz que Cristo e os anjos estão furiosos com a igreja nominal, que é a igreja protestante, toda a igreja protestante, né? E a igreja católica também, mas a igreja protestante também, fora a igreja adventista. Está furioso. Está furioso. E a ira de Deus vai recair sobre ele. Ou seja, isso é amar o seu próximo. Uma outra coisa que me deixa bravo demais é o seguinte. Jesus nos deixou... Eu vou falar mais sobre isso no último vídeo, tá? Mas assim, Jesus nos deixou um mandamento de ide também. Digo assim, não um mandamento, mas ele nos ordenou que a gente fosse e, né, fizesse discípulos de todas as nações. E pregasse o evangelho, tá? Mas a igreja adventista não quer fazer isso. Como no passado ela já não quis, dizendo que tinha acabado o tempo ali da porta da graça, agora o que eles querem
não é exatamente se misturar com as pessoas. Eles são exclusivistas, então eles não querem se misturar com ninguém, tá? Porque eles têm medo de se perder. Então o ID, assim, o fazer discípulos de Cristo, na verdade, é fazer discípulos de Ellen White, não é de Cristo. Por quê? Os livrinhos são todos da Ellen White que eles dão. Os estudos bíblicos está tudo recheado ali dos ensinamentos de Ellen White. Não, eles não são, essas pessoas não são discípulos de Jesus, são discípulos de Ellen White. Vocês estão entendendo o problema aqui, gente? Não tem amor ao próximo, a não ser que o cara, assim, o amor é por interesse para convencer o cara a entrar na igreja dele e acreditar na Ellen White e na guarda do sábado, etc. Essa é toda a ideologia adventista. É trazer esse povo para dentro da igreja adventista. Porque eles têm que guardar o sábado, senão eles vão se perder. É isso. Olha o absurdo. Você acompanhando comigo o estudo, olha o absurdo disso, gente. É ridículo. É ridículo. O sábado não foi dado para nós. Os caras viajam achando que eles têm um segredo mais bem guardado do universo, que é a guarda do sábado pelo cristão gentil, senão esse povo vai se perder. Meu Deus, sério, vocês estão começando a ter vergonha alheia já da doutrina adventista? Porque desde que eu descobri, eu fiquei. Meu Deus, isso aqui é bizarro. Terceira pergunta que você vai fazer. Agora você vai matar a questão, tá? Você vai matar a questão com esse negócio aqui. Quais são os sinais da nova aliança? O contínuo e o inicial. O sinal inicial é o batismo e o sinal contínuo é a Santa Ceia. Vamos para a briba, vamos. Olha lá. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. João concordou. Olha lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até para quem não acredita na Trindade, tá aí, ó. Tá, não quero também, ninguém me enche no saco com isso. Creio sim na Trindade. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, senão nascer da água e do Espírito. Bom, tem mais no livro, depois você lê, tá? Tem bastante coisa ali. Vários versos falando sobre isso. Ok, então o que era a circuncisão agora é o batismo, tá? E os textos básicos para a nova aliança, Gleison? Tá na briba, vamos lá? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Olha lá, mas vamos ler mais dois. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim, é o antigo lembra-te do dia do sábado. Olha isso, gente. Como é possível não enxergar? Façam isso em memória de mim. Lembra-te do dia do sábado. O sábado era a representação de Cristo, era uma sombra. A gente já exaustivamente explicou esse negócio aqui. Agora, Jesus basicamente está falando: você lembra do lembra-te do dia do sábado? Eu cheguei, preenchi a sombra. Agora lembrem-se de mim. Façam isso em memória de mim. Eu sou a realidade do sábado, eu sou o Senhor do sábado. Está aqui quem é maior que o sábado. Ai, meu Deus do céu. Essas eram sombras de coisas que haveriam de vir, mas a realidade está em Cristo. Estou desenhando para os adventistas entenderem. Ok? Então,
Você ficar guardando o sábado é uma sabadolatria. Você está idolatrando a sombra, em vez de você adorar a realidade. Você está lembrando de algo que não serve mais, não é para você, tá? Ok, vamos dar continuidade aqui. Mais um, olha lá, 1 Coríntios 11, 24 e 26. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto, sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha novamente. Então agora você está lembrando de Cristo e não mais do símbolo, não mais da sombra, tá? Então, gente, você respondeu 6 perguntas. Fez 6 perguntas, respondeu 6 perguntas, 3 da antiga aliança, 3 da nova aliança. E agora o teu amigo tá com cara de bundão, né? Agora, como é que fica para ele? Como é que fica? Fica mal. Por quê? Porque automaticamente o sábado já saiu organicamente da história, quando você faz essas perguntas e dá essas respostas. Tá? Então, assim, é muito simples o negócio. Mas, porque pelo fato de que foi criado todo um celeuma em cima disso, os caras arranjaram pra cabeça, arranjaram problema. Não só para eles, como pro resto dos protestantes, inventando essa história. Tá? E assim, entrando numa toca de coelho que sem fim. E colocando os membros, os fiéis da Igreja Adventista, num labirinto teológico interminável. Tipo, o cara não consegue sair. Mas agora eu tô dando a ferramenta para você, amigo, sair, tá? Então, assim, teoricamente, gente, isso aqui deveria ser suficiente já, tá? Para acabar com o assunto. Mas a gente sabe que os coitados dos adventistas vêm sendo martelados com essa doutrina há muitos anos. Então a gente vai se aprofundar ainda mais aqui, tá? Para responder essa pergunta relacionada aos 10 mandamentos. A realidade, gente, e agora eu vou um choque aqui que eu vou falar, mas calma, eu vou explicar. Você, amigo cristão, gentil, da nova aliança, tá? Você não está debaixo de nenhum dos 10 mandamentos. Nenhum dos 10 mandamentos são requeridos pelo cristão gentil que está debaixo da nova aliança. O quê? Como assim? O que ainda permanece na nova aliança são os princípios das leis morais. Não só dos 10 mandamentos, como de todas as outras 603 leis da Torá. Estão entendendo? Calma, vou explicar melhor. Bom, o que acontece? A Igreja Adventista ela faz uma divisão das leis da Antiga Aliança de uma maneira completamente equivocada e acaba levando as pessoas ao erro por causa disso. Tá? A maneira com que eles explicam aquilo que caducou da lei, aquilo que ainda está vigente, é basicamente assim. Ó, eles fazem assim. Ó. Ok, amigo, existem as leis morais, que são todos os 10 mandamentos. E por isso eles são válidos até os dias de hoje. É isso que a Igreja Adventista diz. E existem as leis cerimoniais, que são todas as outras 603 leis da Torá. E por isso elas foram completamente abolidas, com exceção das leis de alimento de Levítico 11, que por algum motivo que ninguém sabe explicar, eles ainda seguram. Tá? E o sábado, obviamente. Né? Mas assim, tá. As 603 leis judaicas. Só que essa divisão que eles fazem está completamente equivocada, não possui base bíblica nenhuma, tá? Então como que você divide as leis da Antiga Aliança? E para contrastar elas, comparar elas com as leis da Nova Aliança. Olha lá. A Antiga Aliança foi dividida em, tecnicamente falando, isso aqui está muito mais correto. Olha lá. Leis morais. Ok. Dentro dessa classificação estão todas as leis morais que aparecem entre os 10 mandamentos e muitas outras que se encontram no livro da lei. Né? Então, por moral, a gente define o quê? Definimos algo que tenha valor intrínseco no relacionamento entre pessoas e entre Deus e o homem. Ok, gente? Você não pode te colocar o sábado como um princípio moral, porque não tem valor nenhum entre homem e homem, e nem entre homem e Deus, também não tem. Ou seja, você não se torna uma pessoa melhor por guardar o sábado. Não.
Se você não matar, você é uma pessoa melhor por não ter matado. Se você não roubar, você é uma pessoa melhor por não ter roubado. Se você honrar teu pai e mãe, você é uma pessoa melhor por ter honrado seu pai e sua mãe, e assim por diante, tá? Mas guardar o sábado, não. Você não tá crescendo moralmente, você não tá... Enfim, você não tem nenhum mérito por isso. Não existe nada que você está fazendo, nem para você mesmo, nem para o próximo, nem para ninguém. O cara, quando ele está cansado, ele descansa. Ele não precisa lembrar de um dia. O cara que é maduro espiritualmente, ele vai ter um relacionamento com Deus todos os dias. E se ele quiser separar 1, 2, 3, 4, 5 dias para ficar só com Deus, ele separa. Mas ele não é obrigado a isso, tá? Olá, que mais, Gleison? Sombras de Cristo, tá? Então, entre essas leis estão as leis ritualísticas e cerimoniais que de alguma forma apontavam para Cristo. Lembra de Levítico 23? Pois é. Todas essas sombras foram preenchidas por Cristo, que é a realidade, na sua primeira vinda, quando ele veio, né, primeira vez nesse mundo. Nesse grupo está o quê? O sábado semanal, os sábados sazonais, os sábados mensais, que são as festas de lua nova, sábados anuais, festividades, os sacrifícios da tarde e da manhã, o tabernáculo, a menorá, os pães da proposição, etc. Tudo isso era sombra de Cristo, tá? Qual mais divisão tem, Gleison? Tem mais. Os sinais da aliança, a circuncisão e o sábado. O sábado era tanto uma lei ritualística, sombra de Cristo, como também um sinal da antiga aliança entre Deus e o povo de Israel. E por isso ele foi incluído entre os 10 mandamentos. Além do fato de que entre os contratos no Oriente Antigo, se lembra desse negócio? O sinal entre as partes era colocado no meio do contrato, como a gente já explicou. Então, é importante destacar que os próprios judeus incluem o sábado como uma lei ritualística e não como uma lei moral, tá? Quer um exemplo de novo? Olha lá. Rabino Joseph Telushkin, na página 429 do livro Biblical Literacy. A importância do sábado fica implícita por ser a única lei ritualística elencada entre os 10 mandamentos. Obviamente, ele está falando para os judeus, tá? E também a última divisão ali são as leis civis. Então, essas são as leis que regiam a sociedade judaica dentro de um tempo específico. Né? Não tinha a lei lá do cara que tinha que casar com a esposa do irmão que morreu. Olha lá, elas incluem diversas situações que visavam fazer justiça e regular as ações do povo de Israel. Dentre elas podemos incluir leis de divórcio, leis de retaliação, escravatura, etc. Tá? E como que a gente divide agora na nova aliança, Gleison? As leis da nova aliança? Vamos lá então. Olha lá. Princípios morais. Tá? Então, nesses princípios se encontram todas as leis morais da antiga aliança, contudo não na forma exata com que elas foram apresentadas. Lembre-se que Jesus aumentou o nível moral das leis da antiga aliança. Eu, porém, vos digo, se lembra? Ouvi isso que foi dito aos seus antepassados. Eu, porém, vos digo. Ele está aumentando o nível moral da antiga aliança para um patamar espiritual de consciência. Tá? Contudo, mesmo tendo grande importância na vida do cristão, seguir tais princípios não nos traz a salvação, que isso ganha pela graça através da fé que temos em Cristo. Tá? Também existem algumas outras diferenças ali entre os princípios morais da nova aliança e as leis morais da antiga aliança. Por exemplo, na nova aliança, nós não temos detalhadamente o que deve ser feito em cada situação de cunho moral, como era na antiga aliança. O que nós temos aqui é uma apresentação de alguns princípios básicos de estilo de vida, né, que acabam ficando sujeitos à lei maior do amor, que é a qual amem uns aos outros como eu vos amei. Olha lá, Paulo ele explica a respeito disso em Romanos 13, 8 a 10. Olha lá. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o cumprimento da lei é o amor. Ponto final, gente. Simples. Coerente com tudo que eu estou trazendo aqui. Tá? Qual outra divisão, Gleison, dentro da nova aliança? Evangelho. Olha lá. A vida, morte e ressurreição de Cristo. E como nós podemos entrar debaixo do trabalho já finalizado por ele na cruz, através da fé pela qual somos todos justificados. Essas são as boas novas do Evangelho, não um conjunto de regras elencadas, sem as quais ninguém se salvaria. Isso é balela, tá? A IASD prega um outro Evangelho, um Evangelho híbrido, estranho, anátema. Que mais? Os sinais da nova aliança.
o batismo e a Santa Ceia, como a gente já falou. O batismo como sendo o sinal da iniciação e a Santa Ceia como um sinal contínuo de lembrança da aliança que temos com o Pai através de Jesus Cristo. E princípios civis. Aqui se encontram princípios de como o cristão deve se relacionar com o seu próximo e com as autoridades governamentais. Alguns desses princípios que aparecem no Novo Testamento também foram dados para uma cultura em um tempo específico, né, como, por exemplo, a necessidade do uso de véu por mulheres na igreja de Corinto. Hoje em dia a gente tem as leis do teu país, né? Então, assim, você tem que seguir essas leis civis, tá? Mas existem ainda princípios ali de leis civis, ou princípios civis, que a gente deve seguir. Alguns eram locais e culturais relacionados a um determinado povo, a um determinado lugar, para aquela época. Outros não, outros a gente ainda tem que utilizar, tá? Bom, então assim, fica claro a grande confusão, né, que a Igreja Adventista criou aí, elencando como doutrina algo que simplesmente não procede biblicamente. Não. Estamos no vídeo 8, gente. Vocês já entenderam praticamente tudo aqui, tá? A gente ainda tem mais coisa para falar. A gente vai, como eu disse, não vai ficar nada de pé aqui. Todas essas mentiras vão cair por terra. Todas as mentiras. Só vai ficar o que não pode ser abalado. O que pode ser abalado e é fraco e é palha, vai queimar, vai cair. Tá? Não vai ficar de pé. Não vai, não fica, não se sustenta. Tá? E tá aí, cabe a você agora ser liberto ou não. Se quiser continuar num jogo besta que não faz nenhum sentido, aí é contigo. Então, assim, na nova aliança a gente tem um nível moral muito mais alto do que na antiga aliança. Tá? Lembre-se, naquele tempo só sofria o castigo se a pessoa fosse pega no ato por 2 ou 3 testemunhas. Tá? Hoje em dia não. A nossa consciência é a nossa testemunha. Então, assim, mas mesmo assim, mesmo tendo um nível moral mais alto, etc., a gente não é salvo pelas leis anteriores, normas anteriores, ou pelos princípios também. A gente não é salvo por isso. A gente é salvo pela graça. Então agora o escopo do Evangelho, gente, ele além de ele ter um alcance muito maior no indivíduo, né, agora está nos nossos corações, ele também atua de uma maneira, como a gente já falou, muito mais ampla geograficamente falando, porque agora ele é espalhado, esse Evangelho é para todas as nações do mundo, tá? E nós temos outros sinais, o batismo e a Santa Ceia, como já exaustivamente a gente já falou, tá? Então, assim, é tudo diferente. Então, o que acontece? A Igreja Adventista está muito atrasada na interpretação das Escrituras, né? E por isso se prende a um sinal de uma aliança que a gente nunca fez parte, não faz parte, nunca fez parte e nem nunca vai fazer. É uma antiga aliança. E o que acontece? Os membros dessa igreja, eles correm um grande risco, tá? De sofrer grandes prejuízos, porque eles estão debaixo de um evangelho híbrido, estranho, e a Bíblia diz que eles são amaldiçoados por isso. Essas pessoas aí. Tá? Porque assim, parte do que a Igreja Adventista crê está na antiga aliança, parte está na nova. Só que assim, o cara que se propõe a seguir uma lei da antiga aliança, ele tem que seguir todas, tá? Se ele se propôs a guardar um sinal, que é o sábado da antiga aliança, ele vai ter que se colocar debaixo de toda a lei. Então é complicado, porque os adventistas se colocam debaixo da maldição da lei, porque eles têm que guardar toda a lei, já que eles estão se propondo a guardar o sábado, eles têm que guardar toda a lei. Eles não estão fazendo isso, então estão com um problema sério. Mas, Gleison, então eu tenho que eliminar todo o Velho Testamento? Nunca. O Velho Testamento possui pérolas preciosíssimas ali, que a gente deve utilizar para o nosso aprendizado. E sim, tem muitas situações bem bacanas no Velho Testamento, tá? Mas o que a gente tem que fazer, gente? O que foi dado, mais uma vez, né, para esse povo da antiga aliança, apesar de ter coisas ali bem importantes para nós, a gente não deve se colocar debaixo desses termos, né, que foram dados para esse povo na antiga aliança, porque ela possui outros preceitos, a nossa aliança possui outros preceitos e outros termos, tá? E assim, mais um ponto bem interessante é o seguinte: a gente tem que entender que os sinais, tanto da antiga aliança como da nova aliança, eles não possuem nenhum valor se eles forem retirados do seu contexto. Como assim, inglês? Olha só, batismo, tá?
Se você enche a tua banheira da tua casa com água e mergulha lá, você está sendo batizado? A não ser que seja colocado todo um contexto em volta, pessoas em volta, você manifestando a sua fé em Cristo. Aquilo ali é só um banho. Se você não está dentro do contexto do sinal dessa aliança, aquilo ali é só um banho. Então o fato de você mergulhar debaixo da água não possui nenhuma relevância, tá? Se você não estiver dentro de uma cerimônia específica, do contexto de uma cerimônia específica do batismo. Por quê? Porque assim, simbolicamente você sabe, a pessoa está morrendo por uma vida antiga de pecado e está ressuscitando para uma nova vida com Cristo, tá? Mas assim, esse simbolismo ele só possui um efeito, ele só produz um efeito no mundo espiritual se a pessoa estiver dentro do contexto. Caso contrário, está tomando banho só, tá? Mesma coisa com a circuncisão. Eu, por exemplo, sou circuncidado, meus filhos também. Isso quer dizer que eu faço parte da antiga aliança? Não. Não faço parte da antiga aliança. Por quê? Porque eu não fiz esse negócio no contexto da antiga aliança. Mesma coisa na Santa Ceia. Se você comer um pão e tomar um vinho e não estiver dentro de um contexto, né, digamos assim, ritualístico ali, de congregando, lembrando de Jesus, você pode até fazer sozinho, mas né, geralmente é em congregação. Você está só tendo uma refeição normal, não possui nenhum efeito espiritual, né, ou nenhum simbolismo ali religioso, digamos assim. Com o sábado é a mesma coisa, gente. Tá? Não existe qualquer valor moral ou mesmo até mesmo ritualístico na guarda do sábado quando ele é guardado pelos adventistas. Não tem valor nenhum que eles estão fazendo ali. Porque eles estão fora do contexto da antiga aliança. Primeiro que eles nem guardam o sábado direito. Mas assim, mesmo que guardassem perfeitamente, eles estão fora da aliança. Eles não fazem parte da aliança antiga. Por quê? Porque essa aliança foi somente entre Deus e Israel. Então assim, claro, mesmo, de novo, lembrando aqui, né? Mesmo que toda a antiga aliança ela foi já superada pelos preceitos de uma nova aliança, a gente precisa entender que todos os princípios morais previamente ditos ali, a gente deve viver debaixo deles, né? Por quê? Porque a gente tem que viver dentro de uma sociedade sadia, tá? Veja, o homem mesmo convertido, ele ainda não está completamente regenerado. Então, a gente tem a tendência, digamos assim, uma tendência a errar, né? Mas, então, esses princípios morais da antiga aliança, eles freiam a gente. Né? Para que a gente não fique doidão por aí, tá? Agora, mesmo com esses freios aí, não é isso que vai te salvar. Você guardando esses princípios não é isso que vai te salvar, tá? Deixo isso bem claro mais uma vez. Então, o que a nova aliança faz? Ela traz uma solução muito melhor do que a antiga aliança. Porque agora a gente vive debaixo desses princípios, né? E sob uma constante guia do Espírito Santo que vive dentro de nós. E que nos guia, tá? Então, assim, você está constantemente sendo, digamos assim, atraído para o erro, mas o Espírito Santo está ali. Ó, isso aqui é errado, não faça isso. Você está atraído, não faça isso. Você está atraído, não faça isso. Aí você está atraído, não faça, mas você vai lá e mesmo assim você faz. Tá? Você meio que forçou a barra agora para cometer esse pecado. Porque o Espírito Santo vive dentro de você. Mesmo que a tua tendência seja cair no erro, o Espírito Santo está ali, te falando, ó, não faça, tá? Então isso é muito melhor, porque agora você tem Ele, Deus, dentro de você te guiando. Não é algo que as pessoas têm que ver de fora, você cometer para você pagar o preço. Não. É a tua consciência, que é o Espírito Santo falando ali contigo, tá? Vamos ver uma tabelinha rápida para a gente entender como todos os princípios morais dos 10, vamos só pegar os 10 mandamentos, foram repetidos no Novo Testamento, menos o sábado. É isso mesmo, olha lá. Porque ele não é um princípio moral. Então, vamos ver a tabela ali. 10 mandamentos, Velho Testamento, Novo Testamento. Olha lá. Não terás outros deuses. Êxodo 20, 13, Deuteronômio 5, 7, 1 Coríntios 8, 6, Efésios 4, 6. Não adorarás imagens. Êxodo 20, 4, 6, Deuteronômio 5, 8, 10, 1 João 5, 21, Romanos 1, 23, Efésios 5, 5.
Não tomarás o nome de Deus em vão. Êxodo 27, Deuteronômio 5,15, no Novo Testamento, 1 Timóteo 6,1, Mateus 6,9. Tá vendo? Então, se repetindo ali. Agora, guardar o sábado. Êxodo 20, 8 a 11, Deuteronômio 5, 12 a 15. E no Novo Testamento, cadê? Não tem esse mandamento. Não, ele não é repetido. Olá, honre os pais. Êxodo 20, 12, Deuteronômio 5, 16. No Novo Testamento, Efésios 6, 2 e 3, Marcos 10, 19. No Velho Testamento, não matarás no Velho Testamento. Êxodo 20, 13, Deuteronômio 5, 17. No Novo, Romanos 13, 9, 1 João 3, 15. Não adulterarás no Velho Testamento. Êxodo 20, 14, Deuteronômio 5, 18. No Novo, Romanos 13, 9, Gálatas 5, 19 e 21, Mateus 5, 27 e 28. Não roubarás no Velho Testamento. Êxodo 20, 15, Deuteronômio 5, 19. No Novo, Romanos 13, 9, Efésios 4, 28. Não darás falso testemunho. Êxodo 20, 16, Deuteronômio 5, 20. No Novo, Romanos 13, 9, Marcos 10, 19. E, finalmente, não cobiçarás no Velho Testamento. Êxodo 20, 17, Deuteronômio 5, 21. No Novo, Romanos 13, 9, Hebreus 13, 5, Marcos 7, 22. Bom, além disso, tá? Existe ainda, vou falar rapidamente aqui sobre o Concílio de Jerusalém, de Atos 15, que também mata a questão completamente e prega o último prego no caixão adventista com relação a essa questão. Então, esse Concílio de Jerusalém, ele, na verdade, atacou exatamente esse problema aí, tá? Do que deveria ser guardado, o que deveria ser mantido pelos gentios na nova aliança, da antiga aliança, né? Então eles já tinham essas dúvidas, obviamente, desde aquela época, por isso que Paulo escreveu bastante sobre isso também, até mesmo sobre o sábado, como a gente já mostrou, mais especificamente. Mas eles queriam saber, e aí, o que a gente vai passar para os gentios fazer? Vamos fazer um concílio. Fizeram um concílio, que foi o Concílio de Jerusalém, e chegaram à seguinte conclusão. Olha lá, Atos 15, 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passe bem. Ponto. Tá aí. O que deveria ser mantido de ritual judaico na antiga aliança? Só isso. Tá? Eles não impuseram mais nada aos gentios. Ok? Então, assim, alguns adventistas eles usam argumentos dizendo que se o sábado não tivesse que ser guardado dentro da nova aliança, então uma discussão acalorada teria rompido ali, né, nesse concílio, e por consequência a Bíblia relataria esse acontecimento. Tá? O que acontece é que esse argumento também está errado, não tem nada a ver, porque o sábado, a gente já explicou aqui, ele só era exigido do sujeito que já havia sido aceito dentro da comunidade de Israel, por isso ele já deveria ter sido circuncidado. Então, assim, o sinal de iniciação deveria ter acontecido antes de ele obedecer um sinal contínuo. Tá? Então, quando eles eliminaram a questão da circuncisão, não precisa ser circuncidado, e isso está mais do que claro, eles automaticamente eliminam a necessidade do sinal contínuo. Sem o sinal inicial, não existia mais o sinal contínuo. Então, por isso que eles resolveram não discutir a respeito desse negócio, que era besteira. Tá? Então, assim, na verdade, gente, olha lá. Olha o que Paulo... vou ler isso aqui, vai. O que Paulo falou sobre a circuncisão? Ela não só não foi requerida aos gentios, como também foi proibida por Paulo. A circuncisão foi proibida por Paulo. Logicamente também proibiu o sábado. Olha lá. Para a liberdade foi Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes, não se submetam de novo o jugo da escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Tá vendo? Guardou um sinal, tem que guardar toda a lei. Guardou o sábado, tem que guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo, gente. Olha que pesado. Vocês caíram da graça de Deus. Caíram da graça. Na verdade, esse é o mesmo tom que ele usa ali com o próprio povo, os Gálatas.
mesmo povo que ele está escrevendo esse capítulo, ele escreveu outro capítulo, capítulo 4, dizendo: Gálatas insensatos, receio ter trabalhado em vão convosco, porque vocês ainda guardam dias, guardam sábado. É o mesmo tom, tá? E o que ele diz? Vocês estão caindo da graça, estão sendo separados de Cristo. Tá vendo o problema? É inofensivo. Não é inofensivo. Não é. Isso aqui é sério, tá? Isso aqui é bem sério. Então o que os adventistas estão fazendo? Estão caindo da graça de Cristo, sendo separados dele, se colocando de maneira ignorante, na grande maioria das pessoas, debaixo de um jugo da antiga aliança. Tá? Então assim, até quando, gente, vocês vão se deixar permanecer nesse engano, nesse jugo aí? Complicado, tá? Eu creio o seguinte: quando o adventista se coloca num relacionamento com Deus, Jesus liberta ele. Foi o que aconteceu comigo. Ele não faz exceção de pessoas. Se você vai entrar num relacionamento com ele, ele vai te mostrar, vai te libertar. Tá? Jesus não mente. Conhecereis a verdade vos libertará. Conheceu Cristo, teve um relacionamento com ele, ele vai te libertar desse negócio aí. Então assim, né? Então acho que já está finalizada essa questão. Esse argumento número 1 da Igreja Adventista cai por terra, tá? E o Concílio de Jerusalém não elencou o sábado, então já cortou mal pela raiz ali, cortou a circuncisão, cortou o sábado, e é isso. Não é obrigatório para o cristão gentil, tá? Vamos lá, argumento número 2 da Igreja Adventista, que agora também é muito usado por eles. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, é longo de se explicar. Eu não vou trazer todos os textos, vocês vão ter que ler no livro, tá? Porque é muito texto agora, tá? Mas vocês precisam entender esse negócio aqui, porque os adventistas pegam muita gente com esses versos aqui. Olha lá. Argumento número 2. Em Mateus 5, 17 a 19, Jesus diz que não veio abolir a lei e os profetas, mas sim cumprir. Além disso, ele diz que até que tudo se cumprisse, nada da lei passaria, e que quem ensinasse o contrário disso seria o menor no reino dos céus. Como entender essas palavras de Cristo? Isso não prova que devemos guardar o sábado até que tudo se cumpra? Esse é um argumento, tá? Bom, e é um argumento também relativamente forte para quem não conhece, né, a resposta desse negócio aqui. Esse texto aqui é de suma importância para nós, tá? Então a gente vai se aprofundar nele mais uma vez. Quer saber mais detalhes? Tá ali no livro, porque é muita coisa, mas vamos lá. Vamos dissecar esse verso aqui? Então olha lá. Qual é o verso que eles estão falando? Não pense que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Bom, Mateus 5, 17 e 19. O que acontece? Para a gente poder entender o que esses versos querem de fato dizer, tá? A gente precisa entender 3 conceitos aqui. O que quer dizer o termo lei? O que ele está querendo dizer com lei? O que quer dizer o termo cumprir? E o outro termo é até que tudo se cumpra. O que esses 3 termos de fato querem dizer? Tá? Os adventistas dizem o quê? Que esse termo lei, a interpretação deles é que se refere aos 10 mandamentos. E que a palavra cumprir tem a ideia de que Jesus obedeceu esses mandamentos, inclusive o sábado, e por isso nós devemos fazer o mesmo. E o termo até que tudo se cumpra teria o conceito ali de fim de mundo. E como isso ainda não aconteceu, o cristão deve guardar o sábado, né, sob pena de estar desobedecendo os ensinamentos de Jesus. Porém, uma segunda interpretação diz o quê? Que a lei, por lei, entende-se o quê? Todas as 613 leis da Torá. E que toda ela, na verdade, deveria ser válida até que tudo se cumprisse. Começou a estreitar aqui.
Tá? Mas essa ideia de até que tudo se cumpra não teria conotação de fim do mundo, mas sim vida e morte e ressurreição de Cristo, que cumpriu ou preencheu toda a lei da antiga aliança. Então, se essa interpretação está correta, nós como gentios não estaríamos mais debaixo dessa obrigação, e esse texto serviria como mais um argumento em favor desse pensamento. Vamos, para a gente ter certeza qual interpretação está correta, vamos tentar entender esses termos dentro do texto bíblico. Vamos lá. Vamos começar com lei. Tá. Esse verso está em Mateus, então a gente vai pegar todos os versos que Mateus usou a palavra lei para poder comparar e ver, né, sem sombra nenhuma de dúvida, qual seria o significado exato do que o texto quer nos passar com essa palavra lei, tá? Olha lá. Significado de lei no livro de Mateus. Aqui são 6 exemplos, eu vou ler os 6, tá? Da lei eu vou ler os 6. O outro ali, o cumprir, eu não vou ler tudo porque são 15 ou 16, vai ficar muito longo. Vamos lá. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. Bom, Velho Testamento, não sei se vocês sabem, mas ele é dividido entre Torá, lei, Neviim, profetas, e Ketuvim, escrituras. Tá? Nesse verso, a gente pode ver que a palavra lei se refere à Torá porque ela aparece ao lado de profetas. Logo, a gente pode entender o quê? Que esse primeiro exemplo da palavra lei se refere a todas as 613 leis da Torá, incluindo os 10 mandamentos, mas é a toda a lei. Tá? Segundo exemplo, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, Mateus 11:13. Mais uma vez, o que? A palavra lei surge ao lado de profetas, portanto tem a conotação de Torá, ou seja, todas as leis da antiga aliança. Terceiro exemplo. Ou vocês não leram na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Mais uma vez está falando de toda a lei. Inclusive, essa lei aí da questão que ele está falando ali, que os sacerdotes eles profanam o templo e ficam sem culpa, está lá em Levítico 24:5-9. Depois você lê lá. Tá? Então, eles não podem estar se referindo somente aos 10 mandamentos. Isso aqui já é uma prova clara, porque essa lei que ele está se referindo não está nos 10 mandamentos, mas está na Torá, está nas 613 leis. Tá? Quarto exemplo. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22:36-39. Esse primeiro mandamento está em Deuteronômio 6:5. E o segundo está em Levítico 19:18. Nenhum deles aparece nos 10 mandamentos. Então não pode estar se referindo aos 10 mandamentos. Somente, né? Tá toda a lei. Quinto exemplo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22:40. Novamente a lei aparece ao lado dos profetas, portanto se refere à Torá. Sexto e último exemplo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Mateus 23:23. Bom, mais uma vez, o contexto aí da palavra lei, né, nos remete ao que é uma ideia de algo muito maior do que somente os 10 mandamentos. Então, em absolutamente nenhuma vez que Mateus usa a palavra lei, ele se refere aos 10 mandamentos somente, mas sim a todas as 613 leis da Torá. Tá? Então ali, o contexto imediato de Mateus 5:17 e 19, que é o verso que eles utilizam ali como argumento, nos mostra então o quê? Que Jesus, quando ele usa a palavra lei, em conjunto com profetas, portanto, né, olha lá, não pense que vem revogar a lei e os profetas. Portanto, o que ele está falando? Ele está se referindo a toda a Torá e não aos 10 mandamentos somente. Por isso, nossa conclusão é o quê? Que a palavra lei se refere a todas as 613 leis da Torá, incluindo também os 10 mandamentos, mas a toda a lei, tá? Ficou claro isso? Então, o que se refere à lei que ele está falando? Toda a lei da Torá.
Olá, significado de cumprir no livro de Mateus. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez. Deu trabalho fazer esse negócio aqui, tá? Mas vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez com relação à lei, palavra lei, a gente vai usar agora para o termo cumprir. Eu elenquei todas as vezes que ele utilizou a palavra cumprir, no grego ali mesmo a palavra, no evangelho dele, de Mateus, né? E aí a gente agora vai tirar essa dúvida que é tremenda, tá? Eu vou usar 5, vou falar 5, depois você vê os outros, mas é muito importante você ver todos eles, porque isso aqui vai te ajudar muito. Olha lá. Primeiro exemplo. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Mateus 1, 21 e 23. Bom, esse evento foi o que? O nascimento de Cristo. Foi realizado somente uma vez e não prevê nenhum tipo de continuidade por nossa parte, né? Então, assim, não tem nada a ver com continuar cumprindo. Cumpriu ali, preencheu, cumpriu, confirmou o que foi dito por meio do profeta. Tá? Então aqui o sentido da palavra é de que da palavra do termo cumprir é realizado somente uma vez e de uma vez por todas. De uma vez por todas, algo como preenchido ou completo. Preenchido ou completo. E não continuamente cumprindo. Segundo exemplo, onde ficou até a morte de Herodes? Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho, tá vendo? A profecia foi cumprida, foi completa, foi preenchida, tá? Mais uma vez a palavra, né? Então tem esse sentido aí e não uma contínua obediência a esse negócio ali. Terceiro exemplo. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias, Mateus 2,17. Mais uma vez, um cumprimento eficaz, único e de uma vez por todos, portanto, não bate ali com a ideia do que a Igreja Adventista quer te trazer. Quarto exemplo. E foi morar numa cidade chamada Nazaré para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mateus 2,23. Mesma coisa, gente, tá? Um cumprimento único de uma profecia. Vamos lá. Quinto exemplo. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Nebulão, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região a sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Mais um cumprimento de uma profecia sem qualquer conotação de continuidade por parte dos cristãos dos dias de hoje. Então, o resto é tudo igual, tá, gente? São 15 ou 16, deixa eu ver aqui. São... peraí, deixa eu ver. Desculpa, 14. São 14, tá? Então, assim, mas vocês já entenderam, né, a ideia. Cumprir não tem a conotação que a Igreja Adventista quer colocar em cima de você, tá? Então, assim, com essa luz agora fica muito mais claro. Vamos ler novamente para a gente ter uma ideia. Ainda tem mais um termo, mas a gente vai ler isso aqui para que você já comece a abrir a tua mente. E daí a gente vai revisitar o último termo ali. Olha lá. Não pense que vim revogar a lei e os profetas. Não pense que vim revogar as 613 leis da Torá e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir, mas para preencher, para completar. Estão entendendo, gente? Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum io ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitaram desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino de Deus. Aquele, porém, que se observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Bom, então como que a gente pode entender até que tudo se cumpra? A gente tem que ler alguns outros versos aqui para entender esse termo. Vamos lá em João 19, 28 e 30, tá? Que é mais uma peça nesse quebra-cabeça aqui para a gente entender esse negócio. Olha lá. Jesus sabia que sua missão havia terminado e para cumprir as escrituras disse: estou com sede.
Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-lo, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Bom, João aqui está dizendo, apresentou um cenário ali, né, onde Cristo já havia completado a missão dele, mas para que tudo pudesse ser cumprido, né, do que havia sido profetizado a respeito dele, nas Escrituras, ele tinha que dizer: tenho sede, tá? Porque essa era ainda a última profecia que havia necessidade de ser realizada, completa, preenchida, cumprida, tá? Aonde que está essa profecia? Salmo 69, 21, depois você lê lá. E daí quando ele cumpriu tudo, ele exclamou: está consumado, tetelestai, acabou, já fiz tudo, tá? Quando a gente lê um outro verso agora no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, olha que interessante, gente. Agora fica claríssimo. Olha lá, Jesus havia ressuscitado, tinha aparecido aos seus alguns discípulos ali. Olha o que ele disse. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Bom, a gente ora para que Deus abra o entendimento dos adventistas agora para que eles possam compreender as Escrituras, tá? Jesus ele já havia falado anteriormente aos discípulos dele. Olha lá. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés. Claramente essa é uma alusão ao texto que a gente está analisando aqui de Mateus 5, 17 e 19. Outra coisa, gente, o que a gente nota também nesses versos, Mateus 5, 17 a 19, que esses versos eles vêm logo depois do Sermão da Montanha, que já foi algo revolucionário para a época, revolucionário completamente, e ele vem um pouco antes se lembra daqueles versos que Cristo falou, quando ele, no momento de transição ali: vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, eu porém vos digo. Bom, ele estava quebrando muito paradigma, Sermão do Monte, todas as questões de eu porém vos digo. Então o povo que estava ali, eles começaram a querer se escandalizar. Esse cara veio aqui acabar com a lei, acabar com tudo, né? Vamos apedrejar, esse cara é doido. Então o que ele estava querendo dizer ali? Gente, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Eu vim cumprir tudo que foi dito, eu vim cumprir as sombras, eu vim cumprir tudo, né, que foi dito a meu respeito. Tá? Começou a entender, gente, agora melhor o que isso quer dizer? Então, assim, na verdade, o que ele não queria? Ele não queria que o povo pensasse: esse cara aí é muito revolucionário. Ele veio aqui, ele está quebrando a lei, está quebrando tudo e está pedindo para a gente não guardar a lei também. Ele falou: não é isso que eu estou falando. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. E por isso que ele fala: quem ensinar antes que tudo se cumpra, quem ensinar que não deve ser guardado os mandamentos, esse cara deve ser considerado o mínimo no reino dos céus. Ele estava falando que ele era o Messias. Então ele está falando: como eu posso dizer que eu sou o Messias e mandar você quebrar os mandamentos? O povo ali, porque não havia se cumprido tudo na lei ainda, aquele povo não podia ainda quebrar os mandamentos da antiga aliança. Então ele falou: se alguém estiver te ensinando esse negócio aqui, ele é considerado o mínimo no reino dos céus. Porém, eu não sou o mínimo no reino dos céus. Eu sou o maior, eu sou a quem foi dado toda a autoridade. Eu sou, né? Então ele é o eu sou. Então por isso que ele está falando: não pode ser, eu estaria em contradição. Então eu estou dizendo o que para vocês? Eu vim cumprir essa lei, eu vim preencher a lei, todas as 613 leis da Torá, incluindo o sábado, até que tudo se cumpra. Depois disso está consumado. Foi feito, finalizou na cruz, tá? Então é isso que ele está querendo dizer, gente. Esse até que tudo se cumpra não tem nada a ver com o fim do mundo. É aquele período ali, tá? Então assim, ele precisava fazer isso, cumprir até que todas as sombras, profecias e todos os tipos, né, que apontavam para Cristo fossem cumpridos, realizados, preenchidos, etc. Tá? Aí ele colocou um ponto final na lei da antiga aliança.
e deu início à nova. Por isso que o livro de Hebreus fala o quê? Um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Então acabou, foi cumprido na morte de Cristo. Tá? E aí veio o quê? O Espírito Santo. E obviamente iniciou toda uma nova era ali e tal. Então assim, se os adventistas estiverem certos a respeito da interpretação desse verso, né, se for o que eles dizem que é, então a gente está com um problema bem sério aqui. Porque a gente provou para vocês que a lei são as 613 leis da Torá. Se ele diz que nem um tio, nem um jota da lei passaria até que tudo se cumprisse, e os adventistas estão dizendo que isso tudo se cumprisse é o fim do mundo, então, meu amigo, você tem que cumprir todas as 613 leis da Torá. Todo mundo vai ter que cumprir isso, inclusive as regras de sacrifícios, festa dos tabernáculos, todo jubileu, tudo, luas novas, etc. Então, se você, amigo adventista, quer se colocar debaixo dos preceitos da antiga aliança, ok, ótimo. Então agora você vai cair no problema de Tiago 2,10, que é o quê? Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. E olha o que Paulo diz em Gálatas. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. A gente acabou de ler esse verso, mas vamos ler de novo para vocês entenderem o tamanho desse problema. Então, assim, só tem duas opções para o ser humano que quer ser salvo. Duas opções somente. Primeira opção, essa pessoa tem que guardar todas as 613 leis da Torá. Aí ele é salvo. Segunda opção, ele se coloca debaixo da graça de Cristo, que já cumpriu toda a lei, né, e da lei do amor de Cristo, tem fé nele, é justificado pela fé nele, e aí ele é salvo. Não existe uma terceira opção. Não existe essa terceira opção que a Igreja Adventista quer trazer para você, que é o quê? Sábado, mais leis dietéticas, mais Ellen White, né, que foi a luz menor, mais Cristo igual a Igreja Adventista sétimo dia. Essa fórmula não existe, essa opção não existe. Quando você faz isso, você está imediatamente se separando de Cristo e decai da graça. E vira anátema, ou seja, uma maldição aí na tua vida. Tá? Então é triste, porque foi feito um estrago bem grande na mente dessas pessoas. Então é compreensível, né, que elas tenham dificuldade de entender tudo isso que a gente explicou agora. Mas a gente precisa dizer também o seguinte, que toda essa liberdade que o cristão gentil tem quando ele entende que ele não precisa se colocar debaixo de nenhuma regrinha da antiga aliança, nem mesmo os 10 mandamentos, mas sim a princípios morais, que isso não se torne uma desculpa para ele sair pecando por aí, tá? Porque tem gente que não consegue lidar com isso e o cara fica louco. Então, a ideia é tirar o cristão do leite, levar ele para o alimento sólido, para que ele entenda que a responsabilidade dele agora é muito maior, porque agora ele é filho e está cuidando dos negócios do pai. Diferente dele ser um funcionário, um empregado, um escravo, agora ele é filho. Ele vai herdar. Ele já herdou os negócios do pai. Ele herdou o que ele precisa fazer aqui na terra. Quando ele é filho, ele recebe a herança. Quando ele é escravo, quando ele é criança, ele não recebe a herança. Agora ele está recebendo. Você agora está recebendo a herança. Você que está entendendo o evangelho. Você que está entendendo que é filho. Agora você está recebendo a herança, portanto você tem muito mais responsabilidade. E agora você vai caminhar nas obras, sim, que foram feitas desde antes da fundação do mundo por Deus para você caminhar nelas. Efésios 2:10, né? Então assim, Gleice, mas então o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, a salvação vem pela graça, você é justificado pela fé, porém galardões vêm através das obras. Então é importante que você tenha obras também pelos galardões. Que são o quê? Presentes que você vai receber aqui nesse mundo e no porvir, e posições no reino de Deus, tá? Que vão ser conquistadas pelo que a gente fez aqui. No livro tem vários textos sobre os galardões, tá? Depois você lê lá, para você ver a diferença entre galardões e salvação, completamente diferente, tá? Então não confunda as coisas, gente. Uma coisa é salvação, outra coisa
que já está garantida pela fé que você tem na morte, vida e ressurreição de Jesus como nosso Senhor, e o resto ali, as obras se referem a galardões somente, tá? Olha lá, vou ler 2 versinhos aqui. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E o clássico, Efésios 2:8-9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, não por obras, não por obras, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, quando você caminhar na terra, você tem que caminhar consciente que você está salvo, tá? Pela fé que você tem em Cristo. Mas você não deve sair por aí que nem um louco pecando por causa da liberdade que Cristo te deu, tá? Olha o que Paulo também fala, como que ele fala a respeito disso. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Romanos 6, 1-4. Bom, então assim, gente, eu já dei várias dicas a respeito disso, mas deixa eu tentar fechar essa parte aqui. Você precisa entender esse negócio aqui. Ó. Quando nós não éramos salvos, tá? Quando a gente ainda não era salvo, estava no mundo fazendo loucura, o que acontece? Nós éramos escravos do pecado. Ok? Você que saiu do mundo e foi para a igreja adventista ou para qualquer outra instituição religiosa que seja marcado pela religiosidade, tá? Das regrinhas. Então, você saiu, você era escravo do pecado, você saiu. Você aparentemente saiu dessa escravidão do pecado e caiu na religiosidade, sem conhecer a Cristo. Achando que talvez conhece, mas não conhece. Quando você fez isso, você foi cheio de uma falsa sensação, tá? De que você foi liberto do pecado. Mas a verdade é que o que existe ainda em você agora é uma constante tentativa de vencer o pecado pela força do teu próprio braço, sem uma ajuda verdadeira do Espírito Santo, tá? Então, no caso da igreja adventista, né, cada igreja religiosa ali, que tem a sua religiosidade, tem as suas regras. Mas no caso da igreja adventista, eles têm a paranoia da questão da guarda do sábado e várias outras regrinhas extra-bíblicas que você já sabe, tá? Mas, quando a gente conhece de fato a Jesus e sai da religião, sai da religiosidade, nesse caso, religiosidade adventista, mas existem outros casos, outras formas. Então você entra no reino de Deus. E aí você conhece verdadeiramente a Cristo. Quando isso acontece, tá? Aí você, nós somos libertos da escravidão do pecado, mas também da escravidão da religião. Entendeu, gente? E aí cai naquele negócio que eu venho dizendo, que você vai talvez pecar, mas esse pecado ele é praticamente assim, consciente e quase que forçado, porque o Espírito Santo está ali te avisando, né? Te constrangendo, te guiando constantemente. Então, mesmo assim, talvez a gente erre algumas vezes, mas isso não irá tirar a nossa salvação. Mas é muito triste, porque vai deixar você numa situação muito frágil espiritual e numa vida de constantes derrotas. Se você não seguir o caminho das boas obras, que vai vir automaticamente quando você tem um relacionamento com Deus, se você não seguir esse caminho, tá, você vai ter problema aqui na Terra. Vai ter problema na Terra, problema espiritual, problema material, tá? Você vai ter problema. A verdade é essa, você vai perder galardões, tanto aqui como no porvir, tá? Então é isso, gente. Jesus cumpriu todas as leis do Antigo Testamento, nos deu a vitória e a graça para sermos salvos, né, e termos a vida eterna. Ele também está disposto a libertar você tanto do pecado quanto da religião.
Mas é importante que você tenha uma vida reta diante de Deus, tá? Porque é o que Deus Pai espera dos filhos dele. Não por motivos das regrinhas da religião, né? Mas como um fruto de um relacionamento constante com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Terceiro e último argumento, para a gente finalizar, esse vai ser rápido. O que os adventistas dizem ali também? A Bíblia nos diz que Deus não muda. Portanto, não mudaria a necessidade de guardar o sábado nunca. Afinal, ele escreveu esses mandamentos com seu próprio dedo em pedra. Isso prova que os cristãos devem guardar o sábado nos dias de hoje, Gleison. Que história é essa aí? Tá querendo me levar ao erro? Vamos ler os versos que diz que os adventistas estão dizendo aí? Olha lá, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E lá em Malaquias 3,6. De fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Bom, o contexto foi completamente tirado aqui, né, do contexto desses versos. Não é levado em consideração o contexto, tá, pelo defensor da guarda do sábado. A verdade, gente, é que existem vários outros versos na Bíblia que dizem que o Senhor mudou de ideia, sim. Vamos ler esses versos? Olha lá. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Êxodo 32:14. Agora corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, o seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Ele muda de ideia. Essas foram as suas instruções. Olha lá como Jesus mudou as instruções dele. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Ele falou isso em Marcos 6:8. Mas olha o que ele disse ali em Lucas 22:35 e 36. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, falou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não tem espada, venha a nossa capa e compre uma espada. Jesus, ele se adapta conforme o tempo, algumas coisas ali. Conforme o povo, conforme o tempo. Ele vai encontrar você aonde você está. E claro, depois ele vai querer te puxar para onde ele está. Mas ele muda sim, tá? Então existem tempos, existem épocas, existem alianças diferentes e existem leis diferentes. Olha lá. Vamos provar esse negócio aqui. Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. A gente já falou sobre isso várias vezes. Houve mudança de lei. Sim, Senhor. A lei não é eterna da antiga aliança. Tá? Hebreus 7:12. E, finalmente, Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Bom, então esses versos que dizem que Deus não muda, não está querendo dizer da lei, da antiga aliança, não está querendo dizer do sábado, nada a ver com isso. Então, ele muda sim suas instruções, suas leis e seus mandamentos. Né? Agora, o contexto desses versos que diz que Deus não muda, eles se referem aos seus atributos como Deus e ao seu caráter somente. Nada mais além disso, tá? Então, assim, mais um argumento adventista que é infantil pra caramba, carece de veracidade e não tem substância nenhuma para querer impor sobre o cristão gentil que está debaixo de uma nova aliança, né, a necessidade da guarda do sábado. Não há necessidade, é uma mentira. Infelizmente, o pessoal fala bem, te convence, mas tá fora. Tá? Não bate com o estudo bíblico, não resiste a um estudo bíblico um pouco mais aprofundado. E tem muita coisa ainda mais para se aprofundar, tá? Tá no livro Descortinando Adventismo volume 2, se você quer saber mais. Entre lá no site descortinandoadventismo.com, veja se você possui, né, o orçamento ali para adquirir o livro agora. Se tiver muito caro para você, vá lá, compre ele virtual. Eu não gosto de ler livro virtual, mas eu sei que tem gente que gosta. Eu gosto do livro físico mesmo, gosto do cheiro do livro, de ver a capa, mas tem gente que gosta do virtual, então vai lá, é bem mais barato, tá? E é isso aí. Se você quer ganhar ele gratuitamente, não se esqueça das promoções, dos sorteios ali que a gente está fazendo para que você ganhe. Tá? Tô dando esses livros gratuitamente para gente que não tem como gastar, então só faça, né, não tem o orçamento necessário agora. Então entre nas promoções, talvez você ganhe ele gratuitamente, tá? E
bata uma fotinho, joga nos seus stories do Instagram, eu vou repostar vocês, beleza? É isso então, gente. Essa foi a parte 1 dos argumentos apresentados pela IASD a favor do sábado. Daqui a 3 dias a gente vai voltar com a parte 2 desse vídeo e vai trazer os outros argumentos e vamos finalizar todos esses argumentos aí que a Igreja Adventista usa para te confundir, para te colocar debaixo de um jugo desnecessário. Estamos aqui para libertar pessoas e vamos fazer isso, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, até daqui a 3 dias, às 8h01 da noite, horário de Brasília. A gente se encontra lá. Um grande abraço.